Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais um domingo e a minha consciência divina pediu agora que é o momento de aquietar-se, de silenciar, que não há necessidade neste momento de fazer, e também a minha consciência divina é a minha essência. Todos nós somos filhos do nosso Deus Criador, e aquela intuição que fala, né? E às vezes, quando a gente fica muito exposto na internet, ao vivo também, lives, é um processo que tem muita energia, né? E esse processo da gente agir, a hora de dar uma pausa, e eu estou nesse momento me lapidando, tirando alguns dogmas, alguns preceitos nessa questão de tem que ser assim, ouvindo mais a intuição, o que é necessário, o que tem que fazer, vamos fazer. O que não é, isso é tão necessário assim, fazer dessa forma? Para mim, é fundamental e necessário continuar estudando as cartas. Então, vai ter pessoas que não vão assistir ao vivo mesmo, né? Vão assistir depois. Então, hoje, este vídeo ele é gravado. Vou estar também assistindo, além do estudo que eu estou fazendo aqui, né? Eu também estarei no chat ao vivo também, porque talvez até este momento, né, que vocês estão assistindo, eu já tenho uma nova percepção, né? Então eu vou também dar a minha percepção se for necessário. Vou pedir aqui para vocês fecharem seus olhos. Hoje a gente começa a carta 6, tá? Vou pedir para vocês se conectar com a espiritualidade, com a sua consciência divina, seu coração. Respirar profundamente, se conectar com a sua presença. Eu sou. Pai, Mãe e Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada, e que eu possa receber melhor a Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Gratidão, Pai, gratidão. É muito gostoso, né? Então não tem como ficar sem. Então esse é o meu estudo atual aqui, né? A carta 6. E a gente vai continuar esse estudo aí com vocês também, né? Neste mês agora a gente começa aqui na carta 6. E essa daqui é a minha lapidação, exatamente a carta 6. Por isso que também veio isso para mim, consciência divina, falando que não é momento de eu fazer live, porque às vezes a gente fica preocupado, o que a pessoa está comentando pra gente, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Não sei se isso faz algum sentido, né? Mas eu coloquei.
Então é isso. Então aí aqui eu fico completamente entregue também a esse estudo e vocês também, sem preocupação de escrever. Se vocês quiserem participar, escrever, comentar, fique à vontade. Então na carta 6 aqui fala, olha, estas cartas apresentam um conhecimento que as pessoas ao longo dos séculos têm desejado obter. Porém, não o receberam porque seu conhecimento científico mundial não era suficiente para capacitá-los a compreender. Foi assim quando estive na Palestina na pessoa de Jesus. Expliquei sem cessar a verdade da existência universal de diversas maneiras, mas ninguém entendeu. E aqui veio para mim também para a gente ler um pouquinho aqui na carta 5, só um pouquinho, tá? A gente vai antecipar aqui um pouco, olha, no negrito aqui, olha, na página anterior, tá? O que expus é uma descrição do conhecimento poderoso com o qual voltei a Nazaré. Assim, o meu tempo de cura física, passado com minha mãe até que eu me restabelecesse, também foi um tempo de oração e de meditação, do qual extraí a inspiração e a força para consciente e conscienciosamente viver a natureza do divino ou realidade universal. Então, às vezes é necessário que eu entendo e que eu estou vivenciando, é que é necessário gratidão. Eu sou muito grata ao amor universal, à consciência divina. Não aconteceu nada, viu, gente? Não fique preocupada. Ai, o que aconteceu? O que está acontecendo com a Adriana? Nada. É uma reforma, é a reforma íntima. Então a gente vai limpando de fora, é como se fosse um curativo. Vou falar no meu papel aqui como enfermeira. Quando a gente vai fazendo esse curativo, a gente vai limpando, higienizando primeiro, curando, e toda a cicatrização também de qualquer ferida, ela vai indo nas bordas até fechar, né? E vai fechando, vai fechando, vai fechando. Então esse momento é uma hora, é um momento que a gente precisa silenciar, interiorizar, entrar nessa consciência do divino, né? Para a gente entender toda a verdade, a verdadeira mesmo, né? Consciência universal. Como você sabe, a natureza do divino ou realidade universal é vida. Quando ela está ativa na criação, ou também podemos dizer na individualidade da criação, ela cresce, nutre, alimenta, regenera, cura, protege, assegura a sobrevivência, satisfaz as necessidades de tudo que foi criado. Tudo dentro de um sistema de perfeita harmonia, cooperação, lei e ordem. Esta é a natureza da vida. Toda a sua obra da criação se realiza de acordo com a natureza universal e a promoção do bem mais elevado de todos os seres vivos. É importante, né? Então, esse exemplo do machucado, ele é interessante, que quando a gente faz essa reforma e a gente vai entendendo que algumas coisas era pura ilusão nossa, né? De alguma coisa, de ser feliz, tinha que acontecer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho. E é tão libertador quando você para e pensa, peraí, isso é dogma, né? Daquela coisa de até mesmo, eu até coloquei isso na vivência no grupo, que às vezes o dogma, ele não é só religioso. Quando a gente fala dogma, a gente só pensa em crenças limitantes, a gente só pensa em coisas religiosas, fatores religiosos da fé, mas de toda a fé e de tudo que a gente colocou na nossa vivência do que é aquilo que é certo, o que é errado. Por exemplo, na minha concepção agora do meu entendimento, do meu aprendizado, o que eu estou entendendo, tem algumas coisas, a gente também como mulher, ou como qualquer pessoa, o ser humano, o homem também tem muitos esses dogmas, né, de que tem que fazer assim, porque e o homem assim é julgado, se não fizer isso é mulherzinha, se fizer aquilo né, o homem eu acho que é mais até perseguido, e a mulher acaba também sendo perseguida. Então vamos tirar essa coisa de sexualidade, né? Que é o ser humano. A gente coloca dogmas de criação também, de ancestralidade, e a gente precisa se lapidar, né?
Eu gosto muito de uma imagem, depois eu vou até colocar aqui, tá? Vou buscar colocar na capa. É o tarô de Osho, tem a construção, então a consciência. Então, às vezes a gente constrói em volta da gente uma camada de cimento no nosso corpo, sabe? E vai enrijecendo, vai petrificando. E é a hora da gente martelar e quebrar aquilo, rachar, porque para deixar a nossa consciência divina que está dentro aqui de nós, a nossa alma, ela sabe de tudo, a gente já está aqui preparado, mas a gente não consegue entender. E foi isso que Cristo também disse, né? No primeiro parágrafo aí da carta 6 falando. Lembrando que a gente está retornando aqui um pouquinho da carta 5, tá? Então, olha, aqui está falando, olha, se você pode compreender essas palavras, perceberá que voltei do deserto como um homem cheio de alegria, com um novo entendimento da beleza do mundo, com um sentimento de absoluta confiança e sabendo que era possível controlar a aparência da matéria. Você sentirá comigo a euforia que senti por poder oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino dos céus está dentro deles. Tudo o que eles tinham a fazer era encontrar isso com a minha assistência. As suas vidas mudariam para sempre. Deixo você com o mesmo conhecimento, o qual usado em oração e plenamente compreendido pode mudar o curso da sua vida. À medida que você lê, a sua consciência será elevada e à medida que buscar inspiração, ela virá. Desejo que você compreenda, aspire, cresça e alcance. Relaxe em minha luz, pois, enquanto você lê, reflete, medita e ora, é absolvido a minha consciência crística, a qual se tornará cada vez mais clara a você à medida que evolua no conhecimento divino. Que meu amor e minha fé em sua crescente sabedoria o envolvam. Então, às vezes, gente, a gente pensa assim, nossa, foi exatamente aqui nesse último estudo da carta 5 que veio um monte de coisa no meu mental, selecionando, sabe? Fazendo aí uma faxina mesmo, né? Emocional. Então, no segundo parágrafo aqui na carta 6, como a maioria de vocês deve compreender, não vim neste momento para trazer uma nova religião, um código moral melhor ou um novo Deus a quem adorar. Também não prego pensamento positivo como o fazem os seus metafísicos. O pensamento positivo, na forma que a humanidade o concebe para magnetizar suas necessidades e desejos humanos e os meios para alcançar suas ambições, simplesmente fortalece seu impulso egocêntrico. Então, às vezes a gente trabalha mantras e mantras e mantras, mas para a abundância, né? Para o dinheiro, para a gente conseguir uma casa, para a gente conseguir um carro, né? Não que essas coisas estejam erradas, mas só isso. Às vezes a gente fica envolvido tanto nisso que a gente acha que é uma reforma íntima. Então, às vezes a gente precisa mergulhar, né? Precisa um pouco abrir mão de algumas coisas, até na questão também da forma de, até a forma de ganhar dinheiro, para a gente fazer aprofundar mesmo nessa reforma íntima. E às vezes uma dor física, uma doença, alguma coisa aí que cai a nossa imunidade, então a gente precisa sempre ser grato, porque às vezes é esse momento que nos cura, né? É esse momento que a gente é obrigado a ter essa pausa para se curar. Mas é importante, e quando a gente tem esse entendimento e a gente conhece o nosso limite, é a gente não deixar essa imunidade cair, né? Então, por isso que é importante a gente ir, seguir, mas tem a hora de dar uma pausa, uma hora de relaxar, uma hora de recuar um pouco e tá tudo certo, para você se harmonizar, se equilibrar, buscar esse equilíbrio, essa harmonia, para você não adoecer, né? Todas as coisas abençoadas e generosas serão manifestadas em você, em sua vida, à medida que você compreenda
que o universo inteiro é consciência universal, transcendente, tornada visível quando ela toma forma material através da atividade do ego. O verdadeiro propósito de sua jornada espiritual é o de livrá-lo da escravidão do ego e de fazer o mais puro contato com a consciência divina. Às vezes a gente está com tantos mantras aí para a gente adquirir ou trabalho ou finanças, né? Como eu disse, isso não estou dizendo que é certo ou errado, mas às vezes a gente foca numa coisa e que a gente não percebe que o nosso verdadeiro propósito nessa jornada é o espiritual. É essa forma de você perceber o que está te aprisionando. E às vezes o que está te aprisionando são muitas vezes algo que você acha que é uma coisa que te faz bem, é uma coisa que está te fazendo você crescer. E na verdade é a escravidão, né? A gente vai estudar muito sobre isso aqui. Então, olha, o verdadeiro propósito da sua jornada espiritual é de livrá-lo da escravidão do ego, de fazer mais puro contato com a consciência divina. Porque quando a gente está muito focado na matéria, a gente anestesia, a gente não entra profundamente na nossa consciência divina, no nosso coração, na nossa intuição. O seu destino final é o de reconhecer a sua onipresença, tanto dentro de você, como também em todas as suas atividades diárias. E quando a gente está nesse piloto automático, a gente começa a sentir dores, né? E quando a gente consegue entrar nessa consciência divina, a gente consegue curar, harmonizar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e todas as pessoas à nossa volta, a nossa casa, porque se a gente também baixa a frequência, a vibração da casa também, de todo o ambiente que a gente está baixa, isso adoece não só a nós, como ao redor. E o seu objetivo espiritual supremo é chegar ao momento espiritualmente elevado em que você finalmente compreenderá que sua mente humana e seus desejos são finitos, né? Na situação humana, na situação material. Eles acabam, eles não aprofundam, né? Portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade plena, né? A felicidade e a realização que experimentará quando abandonar sua individualidade e viver a consciência divina pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito espiritual que você somente pode cumprir em seu estado terreno. Às vezes a gente está tão focado no progresso físico, material, de conquistar casas, conquistar carros, que a gente se afasta desse progresso espiritual, porque o que fica, né, que vai com a gente é esse progresso espiritual, nossa conduta, nosso entendimento, nossa percepção, nossa intelectualidade, mas não no sentido do ego, né, do ego. O ego ele bloqueia, mas é nesse sentido do discernimento, de abstrair todo esse conhecimento, que é isso que vai com a gente, porque tudo é finito, ele tem um fim, ele tem um prazo de validade, o carro, a casa, né? Então a gente morre e fica aí, ou então passa tem uma chuva, um temporal, pode acontecer aí, já aconteceu tantos casos, que acaba tudo, e aí, acabou minha vida? Né? Então, quando a gente tem esse entendimento espiritual, aonde você vai, as suas necessidades são supridas, porque você abstraiu todo esse poder de conhecimento, seu próprio poder, né? Então, isso sim é abundância, porque aonde você vai, você não tem essa necessidade, essa dificuldade, e as coisas começam a fluir. Tem pessoas que perdem tudo, e de repente passa um tempo, reconstrói tudo, né? E tem pessoas que têm tudo e acabam na miséria. Então a gente percebe que essas pessoas que tiveram tudo e acabou com tudo e foi galgando e reconstruiu, essa pessoa ela tem o poder também dessa consciência divina.
ela tem um insight, um intuito, ela já está abundante, né? Espiritualmente também. Onde ela vai, ela consegue reconstruir, ela pode cair, mas ela recomeça. Agora tem gente que não. Por quê? A felicidade da pessoa ela é voltada naquele apego ali material. É nesse aspecto que eu entendo, né? Assim, para ajudar você a alcançar este alto ponto de compreensão, detalharei as origens e função do ego. Enquanto contemplo seu mundo, vejo uma dimensão atualmente controlada pela força do ego. Todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, em sua enorme cidade sem alma, surgem da força do ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida, que está atualmente em operação em seu planeta. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias, as nações, produz as guerras em todo o planeta, cria um miasma turvo de energias de baixa consciência que as entidades espirituais elevadas percebem e que é por demais horrível de se contemplar. Então, músicas, né? Programas de TV, filmes, que é tiroteio, é alguém te traindo, é alguém querendo te manipular, pessoas, né? Isso cria uma energia, como eu falei, a gente tem esse poder. Quando a gente baixa a frequência, a gente adoece todo o nosso lar, todo o nosso meio. E a TV também, quando ela é utilizada, a gente começa a assistir essas coisas, ou coloca um som com baixa frequência, adoece também todo o meio. E aqui está falando do planeta, né? Eu estou dando o exemplo do lar. Mas isso vai reverberando, né? Todas as casas assistindo, todas as casas. E aí começa essa moda, esse chiclete de músicas também, de miasmas baixos, que vai reverberando, né? O seu ego está impulsionando você, se sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses ou por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de se fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conscienciosamente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando intimidade, inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e difamação. Seu ego está no controle e você terá dificuldades para deslocar-se através do miasma da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. Então, fofocas, intrigas, julgamentos, né? Tudo isso baixa uma frequência, né? Então a gente precisa, quando a gente chegar nesse momento assim, peça perdão, sabe? As suas memórias, encerra, peça para cancelar e trabalhe isso no perdão, né? Isso que eu também procuro fazer, né? Por essa razão, eu venho por meio dessas cartas para ajudá-lo a compreender exatamente o que está aprisionando você nas suas condições atuais, neste horror que a mente humana não poderia imaginar há um século. Agora passo a explicar mais detalhadamente o ego. No momento da sua concepção, durante o ato sexual, com a consciência do seu pai, se elevou via espinha dorsal até o alto da cabeça e a tensão atingiu seu ponto máximo. A consciência do seu pai tocou brevemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena explosão que se viveu sob a forma do orgasmo, após o que uma injeção de consciência divina infundiu-se em seu sêmen para dar vida ao óvulo da sua mãe, né? Olha só que interessante, né? O momento da união com o homem, com a mulher, o momento da união com a mulher e a explosão de tensão no homem,
no momento do orgasmo, reproduz o momento do Big Bang, quando a unidade da consciência pai-mãe explodiu em energias separadas, né? Quando foi criado, né? Toda essa explosão, Big Bang, né? Quando foi o momento da criação. Esses são os pequenos também insights dos Big Bang, né? Do Big Bang, entre a relação sexual entre o homem e a mulher, quando tem esse sêmen, né? Vai sendo fertilizado. Então, olha, a consciência pai-mãe explodiu em energias separadas e tomaram forma as primeiras partículas elétricas, assim como a matéria aleatória. A consciência pai forneceu a energia da atividade e ímpeto, e a consciência mãe forneceu a ligação para dar forma e substância às partículas elétricas. Lembra que na carta 5 a gente falou sobre essas formas, né, da consciência pai e a consciência mãe, que é a da ligação, a ligação e a rejeição, né, toda a causa, a ligação da causa e efeito, a energia eletromagnética, né, a energia elétrica, mas o magnetismo, né, que vem dessa consciência pai e mãe. Esses são os impulsos primitivos que dão vida e forma ao homem e à mulher. Quero que você compreenda que a criação não é uma criação de matéria impregnada com consciência. A criação é a forma visível dos impulsos originais atraídos e reunidos em formas e entidades individuais, todas expressando facetas e combinações diversas dos impulsos originais em uma imensidade de maneira diferente. Portanto, os impulsos originais são a realidade que seus olhos, ouvidos, olfato e tato dizem ser de matéria sólida. Porém, na realidade, são impulsos de consciência individualizados com a finalidade de serem experienciados, compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. Então, tem aquela lei da atração, da repulsão, tem homens e mulheres. Se você olha para um homem e você não sente atraído, tem um homem que olha para uma mulher e não sente atraído, sente repulso. E outros tem uma energia, né, que a gente fala, nossa, que química, né? São esses impulsos também, né, da realidade. Seus olhos e ouvidos, olfato e tato dizem ser da matéria sólida. Porém, na realidade, são impulsos de consciência individualizados com a finalidade de serem experienciados, compreendidos e intelectualmente e emocionalmente apreciados. No momento da concepção, quando o sêmen se une com o óvulo e acontece o acasalamento, os cromossomos de consciência masculina se unem aos cromossomos de consciência feminina. Essa é uma união física da consciência do sêmen de seu pai e da consciência do óvulo de sua mãe, projetada pelo divino, e assim os cromossomos de consciência masculina e feminina levam gravado o padrão genético do DNA do pai e da mãe. O momento da união física do sêmen e do óvulo é conduzido em 2 níveis de criatividade. A injeção da consciência divina se tornou sua alma corporificada na união da consciência humana. Então, olha, a injeção da consciência divina se tornou sua alma. Então, a consciência divina é a nossa alma, né? Corporificada na união da consciência humana. Então, teve duas consciências humanas se unindo para a nossa concepção, no sêmen e no óvulo. O corpo físico foi criado e impulsionado pela consciência Pai, Mãe, Vida. Tá? O corpo físico foi criado e impulsionado pela consciência Pai, Mãe, Vida, a qual controlou a atividade e a ligação das células conscientes, produzindo o gradual conhecimento e desenvolvimento do seu corpo físico, que é realmente a consciência tornada visível em cada nível do seu ser. E nada mais. A alma permaneceu como uma chama inviolada, metáfora da vida pai-mãe,
profundamente entrelaçada nos impulsos físicos de atividade, ligação e repulsão. É lógico que a alma ela já existia, mas ela foi ali, né? Ela permaneceu com uma chama inviolável, né? Então nada é tudo inviolável ali, nada é mudado sobre a alma. A vida, né? Que é da vida, pai, mãe. Essa é a consciência pai, mãe, vida, nesse momento da concepção. Mas a alma permaneceu como uma chama inviolada, na metáfora, né? Que é a vida, pai e mãe. Então nós já temos aí outras existências, a nossa essência, ela vai ser sempre a nossa essência, profundamente entrelaçada nos impulsos físicos de atividade, ligação e repulsão. Isso se converteu em sua individualidade e personalidade terrena, incorporadas nos transcendentes impulsos da vida da consciência divina Pai e Mãe. Esses impulsos de consciência agora se encarregam no processo de criação de sua consciência física e se tornam força impulsionadora de sua personalidade, juntos, atividade e ligação. Então é lógico que tem ali toda essa herança também, né, da consciência humana, da educação do pai e da mãe e tudo, mas vocês já perceberam que tem vários filhos e cada um tem a sua essência, né? Nada, isso é inviolável, isso não muda, né? Mas ela pode ser trabalhada. Então, trabalham para construir uma célula consciente após outra, segundo as especificações da consciência contida nas moléculas da consciência do DNA. Tanto a personalidade como o corpo são os produtos desses impulsos humanos de atividade, ligação e repulsão, enquanto a consciência universal permanece para sempre em equilíbrio no espaço e, portanto, imperceptível neste mesmo espaço. Em frequências vibratórias, os impulsos primitivos da atividade ligação-rejeição trabalham juntos na dimensão visível, aparecendo em seus sentidos sob a forma de eletromagnetismo. E às vezes a gente tem insights, né? Então a gente é lapidado pela consciência humana do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos professores, da escola, da sociedade. E aí, quando a gente é adulto, igual neste momento que a gente faz a nossa reforma, a gente vai lapidando o que foi mesmo sobre a consciência humana, né, dos outros, a nossa também, as crenças, as limitações e a consciência divina. Porque nessa daqui, olha, a frequência vibratória dos impulsos primitivos da atividade de ligação e rejeição trabalham juntos na dimensão visível, aparecendo aos seus sentidos sob a forma de eletromagnetismo. Então, alguma coisa vai falar dentro do seu coração, não, isso daí não é para mim, isso eu não acredito, isso eu acredito. E aí, a sua consciência divina, ela vai te lapidando, te mostrando o caminho. Tanto a consciência universal como a sua alma permanece inalteradas no silêncio e quietude do equilíbrio no espaço. Então, às vezes, quem fala mais é o ego, né, a consciência humana, e depois você vai entendendo, vai quebrando a cara, vai no sofrimento, alguma coisa aí, a gente vai lapidando. A criatividade da consciência terrena toma lugar no espaço-tempo e nas frequências vibratórias variáveis da consciência materializada. Assim você assume a forma viva e continua a existir em duas dimensões, uma visível, a consciência divina, a outra visível. É tudo o que o ser humano vive pode sentir ou compreender, até que o desenvolvimento espiritual eleve as frequências vibratórias de sua consciência humana até o plano espiritual e um vislumbre de entendimento entre a sua consciência terrena, enquanto esse processo de iluminação gradual continua. A consciência humana eleva, trabalha, então, conscientemente, tanto na dimensão invisível quanto na visível. Então, a gente vai parar por aqui. Foi bem interessante. Então, assim, aí vem nessa consciência visível e invisível, às vezes a gente vai aprendendo na dor, no sofrimento, né, alguma coisa. O que eu posso melhorar com isso? O que eu posso fazer com isso, né?
E a outra através de sonhos. Às vezes vem uma inspiração, né, quando a pessoa não tem essa mediunidade, ou vê alguma coisa, né? Mas todos nós temos essa inspiração através dos sonhos, né? Tem algumas coisas, algum insight, a nossa intuição vem assim pra gente, parece que tá falando com a gente. É a gente mesmo, tá? Às vezes não é espírito nenhum soprando no teu ouvido, é você mesmo, é a sua alma, porque ela tem toda a memória ali, né? Mas tem o véu do esquecimento. E às vezes o que comanda a gente é o ego, que é a consciência divina, que é a nossa crença, né? Então eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Eu entendi esse fato e cada vez que a gente vai lendo, a gente vai lapidando, vivenciando profundamente. E eu estou vivenciando de novo essa carta, eu já vivenciei várias vezes, hoje eu voltei nela, né? Nada é por acaso. E é como se fosse um remédio natural que a gente está tomando, né? Para a gente fortalecer a nossa imunidade. A gente precisa desse, para a gente lapidar. Quando a gente lapida, eu vejo assim, o corpo todo em volta de cimento é o nosso ego. E quando a gente vai lapidando, a gente está fazendo com que a nossa alma, a nossa consciência divina, ela tenha mais força para ela expandir. Ela está numa cápsula ali fechadinha, né? E quando a gente vai lapidando aqui ao redor, ela vai conseguindo abrir mais a nossa mente, entendendo. A gente fala, nossa, mas, né? E olha, Cristo tentou fazer isso com a gente há 2000 anos atrás, né? E ainda a gente está ainda engatinhando, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Dê um curtir, compartilha, tá? E até domingo que vem, nossa parte 2, carta 6. Beijo, cheio de luz, fique com Deus. Gratidão para vocês, gente. Namastê. Tchau, tchau.